Olá, vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos aqui no Teodidatas. Este vídeo será sobre o capítulo 4. Lembrando que nós estamos completando as lacunas aqui no começo da carta. Vamos estudar ainda o capítulo 5 e o 6, depois vamos encerrar com o 15 e o 16. Todos os demais já têm vídeos aqui do canal e neste vídeo, como eu falei, vamos nos concentrar no capítulo 4. Estou postando esse vídeo no dia 11 de dezembro de 2019. Faltam só mais 20 dias para o fim do ano. O objetivo até o fim do ano é chegar a 4.000 inscritos. Para isso, preciso de uma média aí de pouco menos de 10 inscritos por dia. E lembrando que no dia 14 de dezembro vamos ter o webinário sobre soteriologia aqui no Teodidatas. Então, antes de irmos para o conteúdo, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem no canal também e deixe o seu comentário. E, reforçando, dia 14 de dezembro, webinário sobre soteriologia aqui no Teodidatas. Bom, vamos passar imediatamente à leitura do capítulo. Lembrando que esse capítulo aqui, depois de Paulo ter no capítulo 1, no 2 e no 3, tratado do pecado, claro, com outros assuntos. Né? No capítulo 1 ele trata, por exemplo, da justiça de Deus, no verso 17, que resume a carta. Mas Paulo trata também no capítulo 1 sobre a pecaminosidade dos gentios, na parte final do capítulo. Paulo trata no capítulo 2 sobre a pecaminosidade do judeu. Paulo trata no capítulo 3 sobre a pecaminosidade de todos. A depravação total ou a depravação radical do gênero humano. Vou tratar sobre esses assuntos também no webinário. Mas, aqui no capítulo 4, Paulo vai demonstrar com um exemplo, né, vai trabalhar a figura de Abraão, primeiro como um exemplo da justificação pela fé, e depois como o pai daqueles que são justificados pela fé. O pai da fé, tanto de judeus, segundo a carne, quanto de gentios. E é muito interessante que Paulo começa com essa afirmação de que Abraão é o pai. Nós vamos tentar entender também qual é o conteúdo, qual é o contexto dessa afirmação. E aí depois, no final, é que ele vai fazer a aplicação dessa consideração da justificação de Abraão pela fé aos judeus e gentios, né, indistintamente, sendo justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então vamos à leitura. Nesse momento, se você quiser pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura também aqui pelo box de descrição, fique à vontade. O texto vai estar aqui embaixo, tá bom? Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Eu poderia traduzir e ler também da seguinte maneira: que diremos, pois, ter, segundo a carne, alcançado Abraão, nosso pai? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está citando Gênesis 15, 6. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Davi está citando o Salmo 32, versos 1 e 2. Davi não, Paulo, desculpe, está citando Davi, o Salmo 32, 1 e 2. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E essa aqui é a afirmação chave deste capítulo. E recebeu o sinal da incircuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse o pai de todos os que creem
estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Aqui no verso 11, Paulo demonstra que, tendo Abraão recebido o selo da circuncisão, estando ele ainda incircunciso, ele pode também ser o pai dos gentios por meio da fé, o pai daqueles que são incircuncisos, não pela circuncisão da carne, mas pela circuncisão do coração. Lembrando do capítulo 2. Então, Abraão se torna pai físico, né, pai genético dos judeus, mas ele se torna pai espiritual de todos aqueles que seguem as suas pisadas, as pisadas da sua fé, seja judeus, seja gentios. Então tem essa questão do étnico e do espiritual que precisa ser considerado ao longo de toda a carta de Romanos, e eu tenho feito isso nesses estudos. Eu agora não lembro se eu li o verso 11, eu vou ler então o verso 11 também, porque isso aqui é importante. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. A circuncisão é tratada por Paulo aqui como um selo. E como selo, na antiga aliança, ela tem um caráter tipológico. Os reformados que defendem o pedobatismo, eles afirmam que, batismo de crianças, né? Eles afirmam que o selo da circuncisão foi trocado pelo selo do batismo. Agora, essa mesma palavra, selo, no original, é a palavra que é usada para o Espírito Santo como o selo da nossa herança, né? Ou como aquilo que nos selou. É a mesma expressão. Então, eu tendo a compreender, até porque sou batista, eu tendo a compreender que o selo da circuncisão é um tipo do selo do Espírito Santo na nova aliança. Tá? E fosse pai, verso 12, e fosse pai da circuncisão daqueles que não são somente da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Aqui é muito importante porque Paulo, ele demonstra como o aspecto puramente étnico, puramente racial, não opera em favor do judeu, não serve ao judeu. O judeu tem uma grande vantagem por ser judeu, nós vimos isso no começo do capítulo 3, mas o judeu precisa da mesma fé de Abraão, o judeu precisa da fé em Cristo. E nós vamos ver como Paulo depois vai trabalhar isso com a pessoa de Abraão, com a figura de Abraão. Na verdade, ele vai começar a fazer isso agora. Porque a promessa, verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Essa promessa de Deus foi feita quando Abraão ainda era incircunciso. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Esse é o mesmo argumento que Paulo trabalha na carta aos Gálatas. E sobre Gálatas já existe uma playlist completa aqui no canal também. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Aqui numa perspectiva puramente formal, né? Paulo está sendo hiperbólico. Obviamente que o homem comete pecado, mesmo sem ter conhecimento da lei de Deus, porque o pecado é algo mais amplo, né? Vou trabalhar isso no vídeo sobre a religião natural do webinário, também recomendo. Portanto, é pela fé. O que é pela fé? A justiça, a justificação é pela fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Aqui tem um aspecto interessante. Eu fui fazendo uma leitura e comentando, fiz um pouquinho diferente dos demais vídeos, né? Então, aqui eu vou voltar lá para o verso 1. Vamos fixar aqui no verso 16. Vou voltar lá para o verso 1, porque quando Paulo diz assim, que Abraão é nosso pai, lembre que ele está escrevendo a carta aos Romanos para gentios e judeus, não só para judeus. Aliás, para uma igreja que era predominantemente de gentios naquele momento. Então, Paulo, ao evocar Abraão por pai, não está se dirigindo apenas a judeus. E se ele está evocando Abraão como pai, pai também de gentios, necessariamente
Abraão é pai dos gentios pela fé. É o precursor na fé. E aí é por isso também que o grego permite facilmente que a gente faça essa tradução, lá do verso 1. Nosso pai alcançou segundo a carne, e não nosso pai segundo a carne alcançou. Não que Abraão seja o pai dos judeus segundo a carne, mas que Abraão, o pai dos judeus e dos gentios pela fé, o que ele alcançou segundo a carne? O argumento do capítulo aqui, o argumento de Paulo, é que Abraão não alcançou nada segundo a carne, porque ele foi chamado por Deus e Deus conferiu graça, imputou justiça a Abraão quando ele ainda estava na incircuncisão. Agora, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso é a citação de Gênesis 15, 5, né? Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E aqui, tornar-se pai de muitas nações significa tornar-se pai de muitos gentios. É a mesma palavra no original, no grego. Em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Em ti serão benditos todos os gentios. A bênção de Deus sobre Abraão se estende a todos os povos, a todas as etnias. Não fica restrita aos judeus. Esse é o argumento de Paulo. E agora Paulo vai ilustrar com a fé de Abraão mesmo, a fé que creu contra a esperança. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Nós temos aqui, por um lado, parei no verso 22, nós temos aqui, por um lado, a descrição da natureza da fé de Abraão, uma fé que creu no impossível. Mas, por outro lado, se nós pensarmos numa perspectiva cristocêntrica, a fé de Abraão foi uma fé em Cristo, porque a promessa de Deus de abençoar todas as nações, todos os gentios, ela se cumpre em Cristo, na nova aliança. Então, é por isso que nós podemos afirmar que Abraão creu em Cristo, por conta da promessa que Deus lhe fez. É claro que Abraão tem o encontro dele lá com Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura bastante misteriosa. Melquisedeque que pode ser considerado uma cristofania, né? Uma aparição do Cristo pré-encarnado, o que reforça o fato de que Abraão tenha de fato crido em Cristo. Mas deixando Melquisedeque de lado, ao menos apenas pela promessa, podemos afirmar, sem medo de errar, que Abraão creu em Cristo. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, agora Paulo aplica a nós, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Paulo encerra o capítulo, então, afirmando que nós também, assim como Abraão, com a mesma fé de Abraão, cremos em Cristo. Cremos no Pai que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa ou para a nossa justificação. E isso já vai introduzir o capítulo 5, em que Paulo vai começar falando da justificação e vai fazer agora um outro paralelo, ou vai fazer um paralelo entre Cristo e Adão. Mas essa experiência, ou essa consideração de Abraão, ela se torna aqui um interlúdio, né? Ela é um ponto de ligação entre a descrição da pecaminosidade nos primeiros 3 capítulos e a apresentação da justiça de Deus em Cristo. Aqui a justiça de Deus é tipificada, é exemplificada em Abraão, que não é só um exemplo, mas também é o pai da fé, no sentido da promessa e do chamado e da eleição. Mas em Cristo, então, é que aquilo que foi prometido a Abraão se concretiza. E é isso que introduz o capítulo 5. Juntamente com o texto, eu vou deixar um resuminho do capítulo 4 aqui
na descrição. Então eu separei de forma didática, né, como se fosse um esboço desse capítulo 4. Fiz isso até para a gente poder estudar, mas já fomos fazendo o estudo na medida da leitura. Não sei como fica melhor, lendo o texto e explorando, ou lendo o texto e indo explicando à medida que for sendo feita a leitura. Deixe a sua contribuição nos comentários também, qual é o modelo que você acha melhor. Isso eu posso também dimensionar a partir da reação, né, dos inscritos aqui do canal. Mas um breve resumo, né, ou um esboço, melhor dizendo, do capítulo para encerrar. Separei o capítulo então em 5 sessões. Primeira sessão, Abraão como exemplo de justificação pela fé, dos versos 1 até o verso 8. Segunda sessão, a promessa que foi feita em Abraão para a circuncisão e para a incircuncisão, versos 9 a 17. Depois, a própria fé exemplificada em Abraão, versos 18 a 22. E aí, por fim, a partir do verso 23, versos 23 a 25, nossa fé como descendentes espirituais de Abraão. Eu espero que o vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de dar o retorno aí nos comentários, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para aumentar aí a adesão ao canal até o fim do ano, para estimulá-los a acompanharem o conteúdo aqui do Teodidatas também. Lembrando do nosso webinário no dia 14 de dezembro. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois do dia 14, não tem problema, o webinário vai estar aqui no canal. Dê uma conferida. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.